Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Por essas palavras, Jesus nos faz lembrar a nossa herança divina. Filhos de Deus, se somos filhos de Deus, como não procurar acompanhar e trabalhar em nós mesmos para chegarmos à perfeição relativa ensinada pelo nosso Pai? Ele faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. E nós devemos sempre lembrar de que estamos nós recebendo o sol e a chuva, quer façamos o bem ou façamos o mal. Todos os dias, quando cometemos os equívocos em nossas vidas, há sempre a misericórdia e a compaixão do Pai a nos alcançar de todas as maneiras. Essa é a lição diária que recebemos da vida do Pai Celestial, de todos aqueles que nos acompanham, inclusive daqueles que convivem conosco. Porque muitas vezes nós cobramos que eles sejam pessoas legais, que sejam pessoas boas de se conviver. Mas raramente nós fazemos essa pergunta: será que eu sou uma pessoa boa de conviver? Será que é fácil conviver comigo? Que tipo de imposição eu faço para aqueles que comungam o meu dia a dia? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer diariamente. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Jesus perguntando. Os publicanos eram o nome dado aos coletores de impostos nas províncias do Império Romano. E eles não eram pessoas benquistas. E eles cobravam muitas vezes os impostos de forma severa, agressiva, sem se importar que quem estava pagando se tinha condição ou não. Eles também amavam aqueles que os amavam. Ou as pessoas de má vida também faziam isso. Então, o que de diferente nós temos deles se nós nos intitulamos seguidores de Jesus, crentes no Evangelho de Cristo? Se apenas os vossos irmãos saudades, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos, que eram aqueles que não acreditavam no único Deus? Então, se eu acredito no único Deus, acredito na palavra que os profetas trouxeram, nos ensinamentos que Jesus trouxe, o que eu já permiti que essa fé que eu digo, que eu proclamo, que eu oriento para aqueles que vêm conversar comigo, aqueles que vêm trazendo alguma dor, alguma angústia, eu oriento a eles terem? O que essa fé eu já permiti que fizesse na minha vida, na minha transformação?
Será que eu já saí dessa condição de saudar apenas aqueles que me saudam? De ter amizade, ou de ter gentileza, ou de ter educação apenas com aqueles que também têm? Às vezes a gente diz assim: se tu queres que eu te trate com educação, me trata com educação. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Uma linguagem mais moderna. E Jesus continua: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, os tais doutores da lei, a quem Jesus dizia que adoravam a Deus com palavras que eram como sepulcros caiados por fora, brancos, limpos por fora, mas apodrecidos por dentro, porque eles falavam as leis, eles conheciam profundamente as leis, mas eles agiam diferentemente do que elas orientavam. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus estava colocando nas nossas mãos uma responsabilidade que muitas vezes nós nos colocamos em muito maior grau. Ele estava colocando em nossas mãos a responsabilidade pela nossa autotransformação. E não dizendo, vai e transforma o outro. Ele não dizia isso. E é o que normalmente nós fazemos. Nós queremos usar a nossa fé, o nosso conhecimento, para transformar aqueles que nos servem. Raramente nós questionamos até que ponto eu já consegui me transformar diante daquilo que eu já conheço, que eu já consigo compreender. Porque nós estamos há mais de 2000 anos tentando compreender o Evangelho do Cristo. Mas compreender significa não só conhecer. A nossa transformação, ela não se dá a partir do momento que a gente começa a ler o Evangelho. Mas quando esse Evangelho vai fazendo sentido para as nossas vidas. E nós diariamente brigamos com aquela pessoa que existe dentro de nós mesmos. Olha, eu sei, eu estou sentindo vontade de dar uma resposta atravessada para aquela criatura. Mas eu sei que eu não devo fazer. Então eu não posso me impedir de sentir, porque ainda sou um ser em evolução, eu ainda sinto muitas coisas negativas, mas eu já tenho condição de dominar aquilo que eu sinto. Porque se eu não fizer isso, eu não vou entrar no reino dos céus. Ou seja, eu vou continuar sofrendo. E não é porque Deus está me punindo, está me castigando. É porque eu não consigo sintonizar com a vivência do Evangelho de Cristo. E nós temos, pela infinita misericórdia divina, um laboratório fantástico para aprender, que é a família. Porque normalmente nós achamos que os nossos inimigos, eles se encontram no nosso ambiente de trabalho, que é aquele nosso colega que quer tomar o nosso lugar, que quer que a gente seja demitido, ou que a gente tem o cargo superior dele e ele quer porque quer puxar o nosso tapete. A gente acha que o nosso inimigo é ele. Ou que é o nosso vizinho que vive clicando comigo, colocando o som alto. Quando na realidade os nossos maiores laços estão dentro da família. Ainda que nós não estejamos todos no mesmo lar. Porque às vezes os laços familiares, eles se colocam distantes de nós, se estabelecendo numa prova para que a gente possa ser auxiliado com aquela prova.
até o momento daquele encontro. Mas se eu não perceber isso, se eu não utilizar as provações da minha vida para crescer, quando aquele momento chegar, do encontro chegar, eu vou perder a oportunidade da minha renovação, da minha evolução. Então eu fico ali no meu lar, com a minha família, onde ali dentro eu tenho os afetos e tenho os desafetos. E esses meus inimigos, na verdade, eles são nossos cobradores. Porque o meu inimigo, ele pode se estabelecer, por exemplo, naquele esposo difícil, que em vidas anteriores eu abandonei. E agora ele não confia em mim. Eu faço tudo direitinho. Eu saio de casa, faço mensagem para ele, digo, olha, assim, vou estar lá, se ele chegar lá, eu estou lá, mas ele não confia em mim. Mas é porque em outras oportunidades eu tratei de destruir toda a confiança que ele tinha. E hoje eu tenho a tarefa de reestruturar essa confiança. O meu inimigo, ele pode ser aquele filho que olha para mim e me odeia. Porque talvez até nessa vida mesmo eu tenha abortado. Às vezes até mais de uma vez. O meu inimigo, ele pode ser inclusive aquela mãe a quem eu olho para ela tentando sentir amor, mas eu não consigo. Porque em uma outra situação, ela pode ter tirado a minha vida, ou me induzido ao suicídio, ou ter me colocado no caminho das drogas. Então é por isso que nós precisamos amar os nossos inimigos. Porque os nossos inimigos são pendências que nós construímos ao longo das vidas passadas e muitas vezes ainda nesta vida. E aí, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Porque as nossas diferenças, as nossas discussões, os nossos embates com as pessoas, elas vêm daí, do egoísmo e do orgulho. Do egoísmo porque eu quero tudo de melhor só para mim. Eu quero ser o primeiro a receber. Mas eu não me preocupo em dar. Se a gente for fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, de mensagem de amor, em geral as mensagens falam em receber amor. Eu quero encontrar o amor. Eu quero encontrar alguém que me ame. Raramente se pensa em amar primeiro. E a espiritualidade nos orienta assim, que se nós queremos ter paciência, Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos fazer conviver com pessoas que vão nos auxiliar a ter paciência. Não vai ser conviver com alguém que tem paciência. Vai ser alguém que teste a nossa paciência. Que nos oportunize diariamente a gente se fortalecer, aprender a dominar as nossas emoções, aprender a segurar os nossos ímpetos de revide. É assim que funciona. Porque se eu quero ter paciência e estiver num ambiente onde todo mundo é calmo,
como que eu vou aprender a ter paciência? Não vou nem saber se eu sou uma pessoa paciente ou não, porque todo mundo é calmo. Então eu preciso estar lá no campo de batalha. É assim que eu vou crescer. É assim que eu vou aprender a dominar as minhas emoções. É assim que eu vou aprender a controlar os meus sentimentos. É no embate. É no campo de prova. Como diz o Evangelho, que o verdadeiro soldado, ele gosta de estar lá no campo de batalha. Porque ele sabe que ali ele pode ser promovido. Fora dali não. Então, o amor aos inimigos é a vitória sobre o egoísmo, nesse aspecto. E sobre o orgulho, quando eu tenho o direito de reclamar, quando eu tenho o direito de revidar, mas eu não faço isso. Sobre o orgulho, porque quando eu olho para aquela pessoa, e ao invés de eu sentir raiva dela e querer retribuir na mesma moeda, eu olho para ela e digo, Senhor, perdoa. Ela não sabe o que faz. Senhor, perdoe. Ela é uma pessoa enferma. Ela pode até não saber que ela é enferma, mas ela é. Porque a pessoa enferma, ela não tem equilíbrio. Enferma da alma. Ela não tem equilíbrio. Então, todos nós somos enfermos. Em algum momento, uns mais, outros menos que os outros, mas todos somos enfermos. Para isso, Jesus veio. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Quem são os doentes? Nós. Nós somos os doentes. Mas aí a gente diz assim, mas como assim amar inimigo? Não dá para amar inimigo. Não dá para amar. Como é que eu vou ter confiança no inimigo? A mesma confiança que eu tenho no amigo? Não posso. Porque se eu fizer isso, ele vai me prejudicar de alguma maneira. Ele vai agir por trás e vai me atacar. E aí, vem a doutrina espírita e diz assim, mas amar os inimigos é não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Passo difícil. Mas é mais difícil a gente se vingar. Porque quando a gente se vinga, quando a gente guarda ódio, quando a gente guarda rancor, quem sofre somos nós. Às vezes o coitado do inimigo, ele nem sabe o que a gente está sentindo. E a gente está lá se remoendo. Às vezes ele é inocente. Ele vem andando na rua, a gente troca de calçada para não cruzar com ele. Ô, fulano! Ele fala com a gente, porque ele não sabe de todo o rebuliço que aquele ódio, aquele rancor causa na gente. Então, amar os inimigos é isso. Não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Ah, eu perdoo sim, mas se ele vier me pedir perdão. Se ele vier aqui, na minha frente, e disser que ele está errado, ele reconhecer que ele está errado, e me pedir perdão, aí eu perdoo. A gente põe condição. Isso não é amar o inimigo. Amar o inimigo é colocá-lo na condição de equivocado. E, sobretudo, olhar para ele e dizer assim, meu Deus, eu já fiz isso. Porque normalmente a gente sofre aquilo que a gente já fez. Nessa vida. Ou então, meu Deus, quando eu fazia isso, como eu me sentia?
Então, provavelmente ele se sente assim também depois, né? Na hora não, na hora tá tudo quente, a gente não sente nada, só vontade mesmo de brigar. Mas depois que passa, a gente se sente o último dos últimos dos últimos. Às vezes a pessoa tem tanta vergonha do que fez que ela não tem nem coragem de pedir perdão, de pedir desculpa, porque ela acha aquilo tão ridículo que ela fez que ela não tem coragem de pedir desculpa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Essa é uma parte difícil. Porque a gente, uma coisa é a gente estar longe do inimigo. Ou daquela pessoa que é um desafio. Ou daquela pessoa que foi todo o motivo da nossa aprovação. Enquanto está longe, tudo bem, não. Aquela história daquele ditado que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? É mentira. A gente sente sim, porque a gente pensa. Então a gente sente. Mas aí quando tem a oportunidade de se aproximar, aí você vai saber realmente até que ponto você já conseguiu perdoar aquele que lhe magoou, aquele que lhe fez sofrer, aquele que lhe faltou quando você precisava, aquele que disse não, quando você estava ali frágil. É aí que você vai saber. E não adianta você se aproximar com algum pensamento que não seja o da reconciliação. Porque o seu pensamento, a sua emoção, coloca lá o painel, né? Do que você está sentindo. E a espiritualidade está presenciando. E Deus, dizia minha avó, Deus está vendo. Né? E a gente pode enganar os homens. Pode até enganar ali o coitado que está ali acreditando que a gente está de boa vontade, querendo se aproximar dele. Pode até enganar ele. Mas a espiritualidade de Deus não. E os inimigos ocultos também. Eles ficam rindo da nossa cara. Então é por isso que a gente tem que trabalhar o nosso íntimo. É uma luta diária para a gente desejar a esses nossos desafetos o bem, não o mal. Porque às vezes a gente ainda usa o nome de Deus para isso. Deus vai te dar o que tu merece. Ou seja, Deus vai me vingar. Eu não tenho coragem de me vingar, mas Deus vai me vingar por mim. Experimentar júbilo, alegria, em vez de pesar com o bem que lhe aconteça. Isso também é difícil, porque a gente às vezes vê aquela pessoa que nos prejudica levando a melhor. Aí a gente diz assim, caramba, eu que estou aqui ralando, né? Não consigo, como é que essa pessoa vai me dizer outras coisas? Olha aí, ganhou, fácil, não dá nem valor, nem queria, mas ganhou. Só que eu já passei por essa vez aí. E quando foi a minha vez, eu também não dei valor. E hoje eu ralo, trabalho para tentar conquistar aquilo que um dia veio fácil para mim e eu também não dei valor. É socorrê-los apresentando-se à ocasião. Imagina só, né? Se a gente estamos na casa espírita, somos aplicadores de passe. Aí aquele colega de trabalho que nos persegue entra e senta na nossa frente para a gente aplicar o passe. E o passe é uma oração, é um pedido a Deus de amparo, de socorro, de proteção àquela pessoa. E aí?
como é que eu vou aplicar o passe se eu não estiver trabalhando isso dentro de mim? Não é verdade? Tudo acontece no nosso coração, gente. A nossa trajetória, ela é de nós para nós mesmos e de nós com Deus. Só Ele sabe das nossas lutas interiores. Por isso que a gente tem que caprichar nelas. Né? Como o Haroldo Dutra diz, hoje eu recebi a mensagem, né? Ele fala assim, eu procurei fugir de mim mesmo, mas eu estava o tempo todo lá. Né? Então o Emmanuel também já falou assim que a gente deve cuidar muito bem da gente, de todos os aspectos, porque nós somos a única pessoa que vamos passar eternamente conosco. Então a gente tem que começar, sabe? Quanto mais cedo a gente começar a ser uma pessoa legal para a gente mesmo, no bom sentido, não é egoísmo, não é orgulho, não é melhor, sabe? É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Essa daí é outra que é difícil, porque às vezes a gente fica cutucando a criatura. A gente não vai ali bater de frente com a pessoa, nada, mas a gente fica cutucando. A hora que dá, a oportunidade que dá, a gente joga, né, aquela alfinetadazinha. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Essa daí também é complicada. Por quê? Porque não, eu sou superior. Claro que eu vou perdoar. Imagina. Eu não vou nem me afetar com isso daí. Isso né? Ou seja, a gente já mostra a nossa superioridade nessa simples atitude. Então, para a gente ver que não é difícil amar os inimigos. Porque essas coisas que a gente faz aqui é corriqueira. É hábito, é mau hábito da nossa vida. É mau hábito porque quando a gente pensa em perdão, a gente acha assim. A gente age como se fosse ainda aquela história de eu vou me confessar e está tudo certo. Alguém me absolve dos meus pecados e passou uma régua, pronto, estou livre agora. Na cabeça da gente parece que o perdão é assim, só que o perdão não é assim. O perdão, ele não livra a pessoa que errou da sua responsabilidade. Ou seja, quando eu perdoo, eu estou me libertando daquela pessoa que me fazia muito mal. Não é que ela me fizesse mal, que eu me sentia mal na companhia, na presença dela. Então eu estou me libertando desse sentimento. Quando eu perdoo, eu estou me libertando. E quando eu sou perdoada, eu também me alivio. Porque eu tinha uma consciência tão pesada em relação àquela pessoa. Puxa, mas ela me perdoou, graças a Deus, que bom. Só que agora eu vou ter que reparar tudo que eu fiz. Se eu fui aquela pessoa que usurpou alguma coisa dela, eu vou ter que aprender o valor do respeito aos bens alheios. Se eu fui aquela pessoa que enganei, eu vou ter que aprender o valor da confiança. Eu vou ter que aprender. Porque o fato dela ter me perdoado não fez com que se consolidasse em mim a minha transformação. A minha transformação ela vai acontecer na minha vivência, na minha luta diária, para aprender aquilo que eu preciso aprender para crescer. Para o crente, sobretudo para o espírita, suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples culto. Que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, quer advém dos homens, quer das coisas. Então, se eu creio,
eu creio nos ensinamentos de Jesus, no seu Evangelho, eu creio num Deus justo e misericordioso e bom. Então, eu vou considerar as dores, os pesares que eu passo na minha vida como partes da minha transformação que eu preciso passar. E não importa se foi no passado, se foi na vida atual, o que importa é que neste momento presente eu estou tendo a oportunidade de melhorar a minha vida, de melhorar a minha condição espiritual. E como Jesus sempre, em todos os seus ensinamentos, ele colocava a vida futura, eu preciso trabalhar hoje para que a minha vida seja melhor no futuro. Quando ele dizia, vai, não peques mais, era por isso. Para que não te aconteça coisa pior, não é castigo. É porque a gente atrai. Então, se eu quero melhorar a minha vida, eu vou me transformar para que eu possa atrair coisas melhores. Até mesmo nas relações. É muito importante que a gente trabalhe as nossas emoções, a gente faça a terapia, a psicoterapia. Porque se eu sou aquela pessoa traumatizada psicologicamente, por seja lá o que for, eu vou sempre me envolver com pessoas que reproduzam na minha vida aquela situação que eu passei. Porque eu só sei lidar com aquilo, eu não sei lidar com outra coisa. Então a gente precisa trabalhar as nossas dificuldades psicológicas, emocionais, porque senão a gente vai. Tem um livro Mulheres que Amam Demais. É um livro difícil de ler. Eu quase desisti, mas eu não precisava ler, então eu li. É uma psicóloga que ela fala de casos de pessoas, né, que amavam demais. Ou seja, eram pessoas que viviam em relações abusivas, pessoas que viviam com cônjuges alcoólatras, porque o pai tinha sido alcoólatra, que suportavam apanhar dos maridos porque viu o pai batendo na mãe. Então eram mulheres que só se envolviam com esse tipo de relação. Por quê? Porque elas queriam reproduzir aquela dor. Porque não cuidaram daquela dor. Então isso também a gente precisa considerar. Está aí a Joana de Ângeles com toda a sua série psicológica para nos auxiliar. Para nos falar sobre isso. Que a gente precisa se libertar de todas essas questões. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar agradece a Deus ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá a oportunidade de demonstrar sua paciência e sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Então, se eu sei que eu tenho provas e expiações a passar, é natural que eu vá ter pessoas na minha convivência que vão me auxiliar a passar por essas provas. Então vão ser aquelas pessoas que vão mexer nas minhas feridas, que vão me causar emoções fortíssimas. Mas elas são os instrumentos de Deus para me auxiliar. Então, se eu não reclamo das provas, eu também não tenho que reclamar das pessoas que estão me fazendo passar por essas provas. Porque elas fazem parte. E ontem eu fiz parte da aprovação delas. Eu fui um instrumento da dor. Eu fui um instrumento da causa do sofrimento dela. Sente além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece a seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Então, quando eu consigo entender essas verdades que Jesus trouxe para nós, que eu preciso amar o meu inimigo como um instrumento
da minha transformação, e que esse meu inimigo, na realidade, às vezes, é alguém que me ama, ou que eu amei, ou que eu amo, mas que está com o coração partido pela minha ingratidão, pela minha traição, por alguma coisa que eu fiz. Então, eu preciso trabalhar o meu coração para oferecer a esse inimigo, a esse irmão, a esse pai, a essa mãe, a esse filho que está me testando ali, que está fazendo com que eu empenhe todas as minhas forças, que às vezes eu penso que eu não vou conseguir, mas existe uma espiritualidade inteira me auxiliando ele, o anjo da guarda dele, o meu, os espíritos familiares, os espíritos amigos, para que a gente vença aquele impasse, aquele embate. Então, eu preciso oferecer para ele aquele ninho fraterno que eu não fui capaz de oferecer antes. Então, isso é amar os inimigos. É você olhar nos olhos daquela pessoa, é segurar nas mãos daquela pessoa e dizer com o coração: meu irmão, vamos começar de novo. Isso é amar os inimigos. Começar de novo. Começar de novo com a visão que o Cristo nos trouxe. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Que a paz do meio nazareno permaneça conosco e nos auxilie a conquistar esse amor tão grande que nós precisamos ter. Porque no final das contas, somos todos irmãos. Muito obrigada.